Fala galera, hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente legal. Eu vou falar sobre IoT, um assunto que está muito na moda. Se você vem acompanhando o nosso canal, você deve lembrar que no vídeo do Shield Padawan a gente mostrou uma tela lá no final do vídeo que a gente mostrava a temperatura e a luminosidade e também mostrava um botão para acionar uma carga a partir de uma tela da web lá, que você conseguia tanto ver os sensores quanto agir sobre uma carga numa página web. E é justamente isso que a gente vai desenvolver nesse vídeo. Esse vídeo vai ser bastante completo, então a gente vai desde pegar a leitura dos sensores com o Shield até criar a página que a gente vai colocar para rodar no Shield Ethernet usando o Web Server. Para seguir esse vídeo, a gente vai usar alguns conceitos que a gente viu lá no vídeo do Shield Padawan. A gente vai usar alguns conceitos que a gente viu no vídeo do acionando 40 relés pela internet, tá? Então, se você vem seguindo o nosso canal, você vai conseguir aproveitar bastante esse vídeo, tá legal? Se você tá começando agora, não tem problema também. Eu vou tentar fazer tudo de um jeito bem fácil, bem passo a passo aqui, para todo mundo conseguir acompanhar e fazer um projeto desse tipo que é muito bacana. Você imagina que você sai para trabalhar, você vai para a escola, não sei, você vai para a faculdade e você quer lá da faculdade, lá da escola, ver qual que é a temperatura que está no seu quarto. Você quer ver se alguém abriu a janela do seu quarto, por exemplo, então vai entrar mais luminosidade. Você quer lá do seu trabalho, você quer apertar um botão no seu celular e você quer acionar um relé que vai acionar uma lâmpada. Então, tudo isso a gente vai abordar nesse vídeo. Inclusive, no final dele, a gente vai mostrar uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida, que é como você entra da rede externa, da internet mesmo, fora da sua rede local, como que você faz esse acesso de fora no seu Arduino, naquele mesmo código que você está rodando na sua rede, mas acessar por fora. A gente também vai falar sobre isso nesse vídeo, tá legal? Para ler os sensores e para agir sobre a carga, eu vou usar o Shield Padawan. O Shield Padawan nada mais é do que uma forma assim de você não precisar usar protoboard, mas nada te impede de pegar os dois sensores e fazer a ligação. A ligação que você tem aqui e a ligação que você faria na protoboard é exatamente a mesma, tá? Então, sabendo ligar os sensores na protoboard e ligar no seu Arduino, você já vai conseguir fazer uso mesmo sem ter o Shield Padawan. Tá legal? E aqui a gente vai acionar uma carga só, porque, como você sabe, o Shield Padawan tem uma saída que a gente pode usar para propósitos gerais. Nessa saída eu vou ligar o meu módulo relé. Também nada te impediria de colocar mais botões na página que a gente vai criar e fazer o controle de várias outras cargas. Se você vem seguindo o canal também, você conseguiria muito bem colocar o módulo relé serial e controlar aí os 40 relés que a gente fala, se você não estiver usando o Shield Padawan. O que a gente vai usar nesse vídeo? A gente vai usar uma Blackboard, no caso aqui pode ser o seu Arduino Uno, sem problema nenhum, para fazer a conexão com a internet. Um Shield Ethernet 2. O que vai mudar se você estiver usando essa versão mais nova do Shield Ethernet, que é o Shield Ethernet 2, para o Shield Ethernet anterior, aquele Shield Ethernet da primeira geração? Simplesmente a biblioteca. Nessa daqui a gente vai usar a biblioteca do Shield Ethernet V2. E se você estiver usando o Shield anterior, você vai usar a biblioteca Ethernet.h. Só isso. O resto é exatamente a mesma coisa. Você não vai precisar se preocupar com nada, tá legal? Além disso aqui, eu vou usar, como eu já falei, o Shield Padawan para fazer a leitura dos dois sensores e agir sobre a carga, e módulo relé. Para fazer a ligação do módulo relé com o Shield Padawan, eu vou usar um cabinho extensor de servo de 30 centímetros também, só para facilitar a ligação. Um cabo USB-A/B para fazer a comunicação do meu Arduino com o meu computador. Eu vou usar um cartão de memória para colocar a página web no meu Shield Ethernet e cabo de rede, né? Aquela coisa toda para você conseguir ligar o seu Arduino com o Shield Ethernet na sua rede. O que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai começar fazendo o mais básico. O que você precisa para começar é ler os sensores do Shield Padawan. Então, primeira coisa, eu vou deixar o Shield Ethernet, o módulo relé, esse cabinho aqui de lado, e vou começar fazendo a leitura dos sensores. Então eu conecto aqui o meu Shield Padawan na placa e o cabo USB também. Vou abrir aqui o programa do Arduino para a gente fazer simplesmente um código para lembrar como é que faz a leitura dos sensores, tá? Então,
É um códigozinho bem simples, não vai ter nada demais, vai ser um código para a gente ler os sensores da placa e mostrar no monitor serial. Quando a gente abre aqui o novo programa, ele vai vir com o Void Setup e Void Loop, né? Nessa versão 1.6.5 do programa do Arduino, a gente vai declarar aonde estão nossos sensores. Então, vamos declarar constantes aqui, né? Porque os pinos não vão mudar. Eu vou declarar que o meu LM35 está no pino A0 e eu vou declarar que meu sensor LDR está no pino A1. Eu vou criar 3 variáveis. Uma para medir a luz, a outra para medir a temperatura do sensor. O LM35 é um sensor muito bacana, que é o sensor que tem aqui na plaquinha do Padawan. Ele dá a temperatura com muitas casas decimais, tá? Então, a gente trabalha com ele como inteiro, mas nada impediria de a gente trabalhar ele como um float. Eu vou criar uma variável temp aqui, só para me ajudar na conversão. Não precisaria, você vai ver mais para frente aí quando a gente for lá no loop. Eu nem precisaria dela, mas eu vou criar ela para ajudar a gente a pegar essa temperatura, só os 2 dígitos da temperatura, né, sem a parte depois da vírgula, mesmo porque eu estou usando variáveis inteiras aqui, para ficar mais fácil a visualização aqui. Então, no bloco do setup, eu vou começar a serial, só que tem uma outra coisa bem importante que eu gostaria de fazer aqui, que é mudar a referência analógica das entradas analógicas aqui da minha placa Arduino. Como que eu faço isso? Eu chamo esse comando analog reference e eu coloco a palavra internal. Você vai ver que quando você coloca internal com L no final, ela já fica de outra cor aqui porque o programa já reconhece ela. Por que eu estou fazendo isso? O sensor LM35, ele é um sensor muito bom, tá? É um sensor excelente para ler temperatura. Só que ele tem um range que a tensão máxima dele vai ser de 1,1, 1,2 volts, tá? E se a gente usa a referência das portas analógicas, o que é o padrão do Arduino, o que vem por padrão, que é de 5 volts, você pensa que se você tiver com 0 volts, você vai ter lá uma temperatura, você vai seguindo até 1.2, 1.1 volt, vai ser a temperatura máxima que o sensor consegue ler. Se eu não me engano, a temperatura máxima que esse sensor pode ler é de 125 graus Celsius, que é um valor extremamente alto. Provavelmente a gente não consegue reproduzir ele aqui, a gente precisaria de colocar um soprador térmico, mas provavelmente acabaria com o resto da placa e alguma coisa do gênero. E imagina qual seria essa faixa de depois do 1.1 até os 5 volts. Seria uma faixa totalmente nula, uma faixa de tensão que você não usaria. Então, quando você coloca analog reference internal, ele muda essa referência da tensão das portas de entrada analógica de 5 volts para 1,1 volt. Isso faz com que a gente consiga ter uma precisão de sensor muito melhor. Essa palavra internal vai funcionar legal se você estiver usando Blackboard ou Arduino Uno. Essas duas placas aceitam essa palavra internal. Se você estiver usando o Arduino Mega, você precisa colocar internal 1V1. Você pode ver que se você colocar o 1V1, com um V maiúsculo aqui, lógico, ela vai ficar azul também, mas isso aqui é só pro Arduino Mega, tá bom? Se você estiver usando o Uno ou a Blackboard, simplesmente tira isso aqui e deixa só internal, tá bom? Isso aqui a gente está só falando pro Arduino que a gente quer trabalhar na referência de tensão dele de 1,1 volt. O que a gente vai fazer aqui no loop? No loop a gente vai fazer a leitura dos sensores, né? Então eu vou tirar esse comentário daqui e vou dizer que a minha variável luz é o que eu lê analogicamente, analog read, do meu pino que está o LDR, né? Agora, quando eu fizer essa leitura, se você já mexeu com o Arduino, você sabe que quando você faz uma leitura na porta analógica, você vai estar lendo valores de 0 a 1023. Só que para olhar lá depois no nosso site, que a gente vai criar bonito e tal, e também para ver aqui, seria interessante mostrar isso de uma outra forma. Ao invés de mostrar de 0 a 1023, vamos mostrar de 0 a 100%, porque aí fica mais bacana. Se você tiver muita luz, você está com 100% de luminosidade, e se você tiver com nada de luz, você vai estar com 0. Você vai fazer um mapeamento de valores. Para fazer esse mapeamento de valores, você tem uma função já no Arduino que é o map, né? O map serve justamente para você transformar os valores, é como se fosse uma regra de 3, tá? Você poderia fazer isso fazendo uma regra de 3, mas o Arduino já tem essa função, então vamos lá.
Então, como que funciona? Você vai repetir a variável. Na verdade, você poderia até estar colocando uma outra variável aqui, tá? Eu vou colocar luz porque daí ele sobrescreve e eu não preciso ficar criando mais variáveis que nem eu fiz com a temperatura. Então, eu coloco um map depois, eu coloco qual que é a variável que eu quero mapear, qual que é o valor menor e qual que é o valor maior, e depois os valores que eu quero. Se eu quero de 0 a 1023, eu quero transformar de 0 a 100%, eu coloco o 0 aqui e o 100 aqui, tá? Eu vou colocar um delay bem curtinho, um delay de 5 aqui, poderia ser até uns 10, alguma coisa, mas uma coisinha bem curtinha, antes de fazer a nossa próxima leitura do próximo sensor. Por que eu tenho que colocar um delayzinho aqui? Se você começa a estudar Arduino a fundo, você descobre uma coisa muito interessante, que as portas analógicas, todas as portas analógicas do seu Arduino, elas estão meio que interligadas entre si. Tem um MUX que faz todas as portas passarem por esse MUX para entrar no microcontrolador e para ele ter como processar essa informação. Então, se você passa de uma leitura de uma porta analógica para outra muito rápido, às vezes uma leitura acaba influenciando na outra, tá? Isso é normal, acontece com qualquer placa Arduino. Então eu coloco um delayzinho aqui só para uma medida não interferir na outra. E aí eu vou fazer a leitura da temperatura. Como que eu faço a leitura da temperatura? Eu vou falar que a temperatura é a leitura analógica do pino que tá o meu LM35, certo? O que ele vai ler é um valor proporcional à temperatura em graus Celsius. Para você ter essa temperatura em graus Celsius propriamente dito, você precisa fazer uma conversão. Essa conversão nada mais é do que multiplicar esse valor encontrado, né, temperatura, por um número aí, né, uma constante. Se você quer saber da onde veio essa constante, lá no kit iniciante V7 da Robocore tem da onde que a gente chegou nesse valor. Se você não está afim de saber de onde veio, simplesmente acredita que vai funcionar. Então, aqui eu já vou ter uma temperatura em graus Celsius e eu vou usar aquela variável temp que eu tinha falado só para pegar a parte inteira da temperatura, tá? E eu vou mostrar isso para a gente poder ver se o meu shield está funcionando conforme esperado. Então eu vou dar um serial.print para mostrar na tela. Vou falar aqui, ó, luminosidade tratada igual a alguma coisa. Luminosidade tratada é depois que eu fiz o mapeamento dos valores. E daí logo depois eu vou colocar um serial print luz, certo? Depois disso eu vou colocar um serial print. Vou colocar aqui um espaço, um pipe e temperatura igual a alguma coisa. E por fim, serial.print ln, porque eu quero pular a linha depois dessa informação para a gente ter tudo bonitinho ali. A variável temp, que eu já tratei ali em cima também. Vou dar um tempinho aqui de 500 milissegundos só para a gente não ter um monte de linha aparecendo e a gente não conseguir entender nada, porque senão também não adianta nada. Vamos gravar o código para ver se tá tudo funcionando conforme esperado. Eu acho que aqui deve estar uns 24 graus. O que você acha? Uns 25, 24? Então aí, a gente já tá pegando aí os valores, né? Olha aí, ó, no nosso monitor serial. Eu já tô com a luminosidade tratada de uns 65, 68%. Lembrar que isso é em porcentagem, eu poderia ter até colocado ali. Eu só não coloquei porque depois a gente vai usar justamente as variáveis luz e temp. E eu não queria colocar mais informação nessa tela. Mas a nossa temperatura aqui está dando 26 graus, que tá meio quentinho. E a luminosidade está dando 68. Você pode ver que a temperatura está bem cravada, né? Mas a luminosidade ela vai variando. Se você quiser, eu posso colocar ele na frente dessa luz. Você vai ver que vai aumentar um pouco, ó, 79, 80. E se eu cobrir o meu sensor, vai dar uns 25, 24. Tá funcionando conforme esperado, tá? Então essa parte de sensores tá morta.